Continuidade no tema da ação rescisória, desconstituição de coisa julgada inconstitucional, inclusive no juizado especial, e isso vai cair em prova. Então, se você está estudando para concurso, inclusive de procuradoria, acompanhe esse vídeo. E também, se você é advogado, não está estudando para concurso, ou é juiz, sei lá, assessor de juiz, assiste esse vídeo também porque é tema importante e você tem que entender. Vamos lá. Pessoal, olha só. De um tempo para cá, o STF teve vários julgamentos envolvendo coisa julgada, desconstituição de coisa julgada, o alcance da ação rescisória, considerando a necessidade de termos segurança jurídica, inclusive desconstituição de coisa julgada inconstitucional no juizado especial, que é um procedimento que não admite ação rescisória de acordo com o artigo 59 da Lei 9099 de 95. E foram várias decisões nesse sentido, tivemos alterações de teses de repercussão geral que já estavam redigidas. Isso aconteceu recentemente, nos últimos dias agora, quando o STF julgou uma DPF. E tem tese de repercussão geral que também já foi fixada, que está prestes a ser alterada, justamente por conta dessa evolução da jurisprudência nesse tema, da desconstituição da coisa julgada inconstitucional. Bom, vamos fazer uma recapitulação de entendimento que o STF fixou em 2025, lá em abril de 2025, porque entender esse entendimento lá de abril de 2025 é essencial para a gente compreender o que foi que aconteceu agora e o que ainda vai acontecer na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ó, vamos começar pelo tema de repercussão geral número 733. Esse tema tratou do quê? Tratou do conflito entre uma coisa julgada comum e uma decisão do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Quando elas têm sentidos opostos, o que acontece com a coisa julgada comum, anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal? Ela deixa de existir automaticamente? Não. O STF decidiu o seguinte, olha, quando a gente tem uma coisa julgada, formada num processo subjetivo entre A e B, e depois o STF vem e no controle concentrado de constitucionalidade, e hoje também no controle difuso em recurso extraordinário com repercussão geral, e decide em sentido contrário, ou seja, o STF vem e fala que aquela lei que fundamentou aquela coisa julgada anterior é inconstitucional. O que acontece com a coisa julgada anterior? Ela precisa ser desconstituída, mas para ser desconstituída é necessário que o interessado apresente um instrumento adequado. A desconstituição da coisa julgada anterior não é automática. Então, se você tem interesse em desconstituir uma coisa julgada que contraria o entendimento do Supremo no controle de constitucionalidade, ou seja, desconstituir uma coisa julgada inconstitucional, você tem que fazer alguma coisa para isso. Senão a coisa julgada continua lá intacta. O que você pode fazer então para desconstituir essa coisa julgada? Ajuizar uma ação rescisória no prazo de 2 anos a partir do trânsito em julgado da nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Se por acaso a decisão anterior do processo comum, que contraria a nova decisão do Supremo, ainda não transitou em julgado, você pode desconstituir essa decisão por meio do recurso. Mas você tem que fazer alguma coisa para desconstituir essa decisão. Foi isso que o Supremo falou no tema de repercussão geral 733. Vou jogar na tela para vocês verem a tese que foi fixada aqui. Olha só, então é o tema 733, certo? Nesse tema, a tese falou o seguinte: a decisão do Supremo declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que isso ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio, se tiver prazo, né, pessoal? Ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Quando já não tem prazo mais para recorrer, ou seja, quando já transitou em julgado a decisão, nos termos do artigo 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial, que é de 2 anos. Né? Aqui a tese se referiu a artigos do CPC de 73, né? Porque o de 2015 não estava em vigor ainda na época. Tá? Mas essas regras existem também
no CPC de 2015, tá? Bom, então esse entendimento foi fixado pelo STF nesse tema de repercussão geral lá em maio de 2015, ó, maio de 2015. Em 2025, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, então, nós podemos ter uma ação rescisória para desconstituir uma coisa julgada anterior a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que tenha julgado a matéria em sentido contrário, e essa ação rescisória pode ser ajuizada no prazo de 2 anos a partir da nova decisão do Supremo. Então imagina, você tem uma coisa julgada de 15 anos atrás, aí vem o Supremo e profere uma decisão no controle de constitucionalidade em sentido contrário a essa coisa julgada. O interessado tem 2 anos para ajuizar a ação rescisória e desconstituir aquela coisa julgada e obter eventual ressarcimento de valores que decorram da desconstituição dessa coisa julgada. Isso gera um problema de segurança jurídica. Por quê? Porque imagina, você tem uma coisa julgada que já tem 30 anos. Aí vem o Supremo e profere uma decisão em sentido contrário. Aí você fica, meu Deus do céu, agora vão ajuizar uma ação rescisória para desconstituir a minha coisa julgada, eu vou ter que pagar tudo de volta pro cara lá. É muita insegurança. E aí o Supremo, então, em 2025, julgou uma questão de ordem em uma ação rescisória, justamente para limitar os efeitos temporais de uma ação rescisória que seja ajuizada para desconstituir uma coisa julgada anterior, com fundamento numa nova decisão do Supremo no controle de constitucionalidade. Por quê? Por conta da necessidade de segurança jurídica. O que foi que o STF estabeleceu nessa questão de ordem, nessa ação rescisória? Ele falou o seguinte, ó, quando eu, Supremo Tribunal Federal, profiro uma decisão no controle de constitucionalidade, eu posso modular os efeitos dessa decisão de inconstitucionalidade. E eu posso, inclusive, dizer se com base nessa decisão no controle de constitucionalidade poderá ser ajuizada uma ação rescisória para desconstituir eventuais coisas julgadas em sentido contrário que já existiam anteriormente. Então o Supremo, quando realiza o julgamento no controle de constitucionalidade, ele pode vedar o ajuizamento de ações rescisórias futuramente contra coisas julgadas inconstitucionais anteriores, por motivos de segurança jurídica. Então ele falou isso. E ele falou também o seguinte, mas se eu não falar nada no julgamento desse caso de controle de constitucionalidade, quanto ao cabimento ou não de eventuais ações rescisórias contra coisas julgadas anteriores, vai caber a ação rescisória, só que os efeitos dessa ação rescisória ficam limitados a 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação rescisória. Então, se você quer ajuizar uma ação rescisória com fundamento numa nova decisão do Supremo Tribunal Federal para desconstituir uma coisa julgada anterior que contraria essa nova decisão do Supremo, você pode fazer isso. Só que você não pode pretender cobrar qualquer coisa que seja anterior aos 5 anos que antecederam a ação rescisória, porque fica limitado aos 5 anos. Então, no controle de constitucionalidade, quando o STF julga um caso, ele pode falar, olha, não vai caber ação rescisória contra coisas julgadas anteriores em sentido contrário, ou pode falar, vai caber ação rescisória e essa ação rescisória vai ter a eficácia limitada a tanto tempo. Ele pode falar isso. E se o STF não falar nada quanto ao cabimento, quanto à eficácia temporal de eventual ação rescisória, vai caber a ação rescisória limitada a 5 anos. Então a regra geral é caber a ação rescisória limitada a 5 anos se o STF não falar nada quando proferir uma decisão no controle de constitucionalidade. Beleza? E aí tem uma outra questão, que é a seguinte. Lá no CPC, artigos 525 e 535, tem lá o procedimento de cumprimento de sentença. E nesse procedimento de cumprimento de sentença, tem a previsão da possibilidade de o executado apresentar impugnação. Nessa impugnação, o CPC fala que o executado pode alegar inexigibilidade do título, ou seja, daquela obrigação que está naquela coisa julgada que está sendo executada, se aquela coisa julgada contrariar uma decisão do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. É o caso da inexigibilidade da obrigação que está contida, está prevista numa coisa julgada inconstitucional. O CPC fala que para se alegar essa inexigibilidade do título, a decisão do Supremo Tribunal Federal contrária à coisa julgada tem que ter sido proferida antes do trânsito em julgado dessa coisa julgada que está sendo
objeto do cumprimento de sentença. Se a decisão do Supremo é posterior a ela, não cabe alegar inexigibilidade do título. Tem que ajuizar uma ação rescisória para desconstituir aquela coisa julgada. É isso que o CPC fala. Aí o Supremo falou o quê? Nessa questão de ordem, nessa ação rescisória, ele falou, olha, vai ser possível alegar a inexigibilidade do título na impugnação ao cumprimento de sentença quando a coisa julgada é inconstitucional, independentemente de a minha decisão do Supremo Tribunal Federal, ser anterior ou posterior ao trânsito em julgado da coisa julgada que é objeto do cumprimento de sentença. Então o STF declarou a inconstitucionalidade dessa limitação contida no CPC, no sentido de só se puder alegar inexigibilidade do título se o trânsito em julgado da coisa julgada que é objeto de cumprimento ocorreu depois da nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Isso está no CPC. Olha só, olha o que o CPC fala. Vamos ver aqui, joguei na tela para vocês. Lá no artigo 525. E aí, lá no 535, tem a mesma coisa, tá? É que um trata do cumprimento de sentença contra particulares e o outro cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Mas é a mesma coisa. Aí o parágrafo 1º fala, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar, inciso 3, inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Aí lá no parágrafo 12, ele fala assim, ó, para efeito do disposto no inciso 3, que a gente acabou de ver, do parágrafo 1º, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Então aqui, ele está se referindo ao quê? Que é inexigível o quê? A coisa julgada inconstitucional. É isso que ele está falando aqui, tá? Aí no parágrafo 14, que é o que foi declarado inconstitucional pelo Supremo, o CPC fala assim, a decisão do Supremo referida no parágrafo 12 deve ser anterior ao trânsito de julgado da decisão exequenda. E aí o parágrafo 15 fala, se a decisão for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória e não alegação da inexigibilidade na impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Então o STF, nessa questão de ordem, que a gente já vai ler aqui a tese fixada por ele nessa questão de ordem, falou o seguinte, não importa a data da decisão do Supremo Tribunal Federal. Se ainda houver oportunidade para impugnar o cumprimento de sentença, ou seja, se não tiver havido ainda preclusão, o executado pode alegar a inexigibilidade da obrigação se a coisa julgada que é objeto do cumprimento contrariar a decisão do Supremo no controle de constitucionalidade, seja a decisão do Supremo anterior ou posterior ao trânsito em julgado do título que está sendo cumprido. Não importa, tá? Olha só a tese que o Supremo fixou aqui, ó. Foi essa questão de ordem nessa ação rescisória aqui, ó, 2876 de abril de 25, ó. Ele falou assim, o parágrafo 15 do artigo 525 e o parágrafo 8º do 535, que falam a mesma coisa, tá? Só que um é para particulares e outro para a fazenda pública, do CPC, devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos ex nunc no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo 14 do 525 e parágrafo 7º do 535, que falam a mesma coisa, tá? Mesma coisa. O que eles falam? Eles limitam lá a alegação de inexigibilidade da obrigação à hipótese em que a decisão do Supremo é anterior ao trânsito em julgado do título executivo. Então eles falam a mesma coisa, só que um está no 525 e o outro no 535. Ponto 1. Em cada caso, o STF poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada. Ou seja, ele está falando o seguinte, o STF poderá, em cada caso, quando proferir uma decisão no controle de constitucionalidade, falar quais são os efeitos dessa decisão do controle de constitucionalidade sobre o quê? Sobre coisas julgadas anteriores, estabelecendo, inclusive, a extensão da retroação para fins de ação rescisória
ou mesmo seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. Ou seja, ele está falando que o Supremo, quando tem a decisão do controle de constitucionalidade, pode dizer que não cabe ação rescisória contra coisas julgadas anteriores em sentido contrário. Pode falar isso. 2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão o quê? 5 anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. O interessado poderá apresentar arguição de inexigibilidade do título executivo, amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do Supremo anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão. Então, se você está sendo executado, você pode apresentar a sua impugnação. Nessa impugnação, você pode alegar a inexigibilidade da obrigação se for uma coisa julgada inconstitucional que está sendo cumprida. E aí pouco importa se a decisão do Supremo, em sentido contrário, é anterior ou é posterior ao trânsito em julgado do título executivo que está sendo cumprido. Tá? Pronto, então foi isso que o Supremo decidiu em 2025, em abril de 2025. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Um vídeo mais completo, eu explico mais detalhadamente ainda. Se quiserem é só buscar aqui, vocês vão encontrar, certo? Dessa época aí, abril de 2025, vocês vão encontrar. Bom, agora a gente passa para o assunto propriamente dito deste vídeo aqui. O que acontece? Quando a gente está falando de juizado especial, não cabe ação rescisória. Então não tem como desconstituir decisão de mérito do juizado especial por meio de ação rescisória, porque o artigo 59 da Lei 999 de 95 proíbe o uso da ação rescisória. Aí, em 2023, se eu estou bem lembrado, novembro de 2023, o que aconteceu? O STF julgou um tema de repercussão geral número 100, e ele falou o seguinte, ó, não cabe ação rescisória em juizado especial, mas se a decisão do juizado especial contraria entendimento do Supremo no controle de constitucionalidade, é possível desconstituir essa decisão do juizado especial por meio de uma simples petição nos autos. Então o interessado vai lá e apresenta uma petição nos autos falando, olha, isso aqui é uma coisa julgada inconstitucional, tem que ser desconstituída. É uma espécie de ação rescisória informal no juizado especial. Inclusive, quando se estiver em fase de cumprimento de sentença, é possível alegar a inexigibilidade do título, porque esse título é uma coisa julgada inconstitucional. O STF decidiu isso no tema de repercussão geral número 100. Olha só a tese que ele fixou aqui. Olha aqui. É possível, aqui, tema de repercussão geral número 100, tá? Julgado aqui em novembro de 2023. Ele fala assim, é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, que é o atual 535, parágrafo 5º do CPC de 2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo. Qual é o procedimento sumaríssimo? É o do juizado especial, tá? Desde que o trânsito julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27 de agosto de 2001. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, tá? O que é esse parágrafo único do artigo 741? Nada mais é do que o dispositivo do CPC anterior, o CPC de 73, que falava que era possível, quando você fosse impugnar o cumprimento de sentença, alegar inexigibilidade do título, porque aquilo é uma coisa julgada inconstitucional. Era isso. E esse dispositivo se repete no CPC de 2015, lá no 535, parágrafo 5º, e no 525, parágrafo, acho que 12, né? Acho que é isso. Bom, aí o STF falou aqui o quê? Falou que isso se aplica no juizado especial. Então, no cumprimento de sentença no juizado especial, você pode alegar a inexigibilidade do título, por quê? Porque a coisa julgada contraria entendimento do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade, tá? Vamos seguir aqui. Daí, ele falou também o seguinte aqui na tese, ó, é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em
aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição, quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo plenário do Supremo, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade. Ou seja, é possível alegar inexigibilidade do título quando esse título for uma coisa julgada inconstitucional. Tá? Aí o ponto 3. O artigo 59 da Lei 9099, que é o dispositivo que proíbe a ação rescisória no juizado, olha só o que ele diz aqui, ó, não impede a desconstituição da coisa julgada no juizado, tá, pessoal? Quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, pelo STF, né? Anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo, primeiro, de impugnação ao cumprimento de sentença, ou segundo, de simples petição a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória, que é de 2 anos a partir da decisão. Peraí que ficou feio aqui. Tá a letra de médico aqui, né, pessoal? A partir da decisão do STF, né? A partir do trânsito em julgado da decisão do STF. Então aqui em 2023, o STF já tinha falado para o juizado especial aquilo que ele falou agora na ação rescisória, para a ação rescisória. O que ele tinha falado? Que a gente pode alegar inexigibilidade da obrigação quando ela é fundada, quando ela se fundamenta em um título executivo, que é uma coisa julgada inconstitucional, pouco importa se a decisão do Supremo em sentido contrário é anterior ou posterior à formação desse título executivo. Ou seja, se é anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão que está sendo cumprida no juizado especial. Então pronto, a gente tem uma espécie de ação rescisória informal no juizado especial por meio de simples petição, que você vai lá e apresenta nos autos e fala, ó, temos que desconstituir essa coisa julgada porque é uma coisa julgada inconstitucional. Bom, o que aconteceu com essa tese de repercussão geral? Houve oposição de embargos de declaração contra esse julgamento. E aí esses embargos de declaração não tiveram um julgamento concluído ainda. Iniciou o julgamento em plenário virtual no Supremo, aí teve pedido de vista, voltou o julgamento no plenário virtual do pedido de vista, que foi um pedido de vista do Luiz Fux, e aí lá no plenário virtual o que aconteceu? O Alexandre de Moraes pediu destaque. Ele vai levar para o plenário físico, para o julgamento presencial. Mas o que provavelmente vai acontecer no julgamento desses embargos de declaração? Essa tese de repercussão geral sofrerá uma pequena modificação para que ela fique adaptada ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu lá naquela questão de ordem de ação rescisória em abril de 2025. O STF provavelmente vai estabelecer, para a desconstituição da coisa julgada inconstitucional no juizado, aqueles mesmos limites temporais que foram fixados para os efeitos da ação rescisória. Ou seja, em regra, só vai poder surtir efeitos para os 5 anos anteriores ao momento da apresentação da petição, alegando que aquela coisa julgada é inconstitucional, a menos que tenha pronunciamento em sentido diverso do Supremo Tribunal Federal na decisão dele no controle de constitucionalidade que foi proferida em sentido contrário àquela coisa julgada que está sendo objeto de cumprimento no juizado especial. Então, o relator do caso, que é o Gilmar Mendes, ele já apresentou o voto dele no julgamento desses embargos de declaração. E ele já sugeriu uma nova versão para essa tese de repercussão geral, que foi essa aqui. Olha aqui. Essa nova redação, o que ela fez? Ela alterou o item 3 da tese, que é o último item, e acrescentou o item 4. Então os itens 1 e 2 continuam iguais, tá? Aí alterou o item 3 e acrescentou o item 4. Para ficar assim, ó, o item 3 ficaria assim. O artigo 59 da Lei 9099 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição a ser apresentada em prazo equivalente da ação rescisória, né? Isso já estava na tese original. 3.1. Em cada caso, o STF poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes no controle de constitucionalidade, certo?
e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. Isso aqui é reprodução, pessoal, da tese que foi fixada pelo STF naquela questão de ordem de ação rescisória, só que adaptada para juizado especial. É o mesmo entendimento, tá? Vamos voltar aqui. 3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão, olha aqui, 5 anos da data da apresentação da simples petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de 2 anos contados do trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal. Novamente, isso aqui é a reprodução da tese que foi fixada em relação à ação rescisória, mas adaptada para a realidade do juizado especial, porque no juizado especial não tem ação rescisória, tem o que? Uma simples petição pedindo a desconstituição da coisa julgada inconstitucional, tá? Aí o item 4 da tese, proposta pelo Gilmar Mendes, fica assim, ó. O artigo 59 da Lei 999 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo anterior ou posterior ao trânsito julgado da decisão exequenda, salvo preclusão. Esse salvo preclusão também é, vocês já estão percebendo, uma reprodução da tese que foi fixada pelo Supremo em abril de 2025 quanto ao alcance da ação rescisória contra uma coisa julgada inconstitucional. Então, pronto. Então, o que o STF provavelmente vai fazer aqui no tema número 100, muito em breve, não deve demorar não, tá? É adaptar a tese de repercussão geral que foi fixada nele para aquela tese que foi fixada naquela questão de ordem de ação rescisória, limitando os efeitos da desconstituição da coisa julgada inconstitucional por motivos de segurança jurídica. Beleza? Bom, então essa é uma primeira questão que a gente tinha que tratar aqui nesse vídeo, considerando o juizado especial e coisa julgada inconstitucional e possibilidade da sua desconstituição. Isso está estabelecido, o STF admite a desconstituição da coisa julgada inconstitucional no juizado, embora não caiba a ação rescisória, e o instrumento é uma simples petição. Beleza? Bom, além disso, a gente tem o tema de repercussão geral número 360. Esse tema de repercussão geral, ele não trata de juizado especial, especificamente, tá? Ele trata do seguinte, nesse tema, era questionado se aquela possibilidade de se alegar inexigibilidade do título executivo por ser a coisa julgada contrária a entendimento do Supremo no controle de constitucionalidade seria constitucional ou não. Essa possibilidade foi introduzida no CPC de 73, lá no artigo 741, parágrafo único, e depois foi reproduzida no CPC de 2015, continuou no CPC de 2015. E aí era isso que era discutido no tema de repercussão geral número 360. Se essa possibilidade de se alegar a inexigibilidade da coisa julgada porque teve uma decisão do Supremo em sentido contrário, é constitucional ou não. E o STF decidiu que é constitucional. Decidiu que é constitucional e fixou essa tese de repercussão geral aqui. Olha só. Tema 360, que foi julgado em 2018, faz um tempo já, pessoal. Ele falou assim, são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do 741 do CPC, do parágrafo 1º do 475L, também do CPC, aqui é CPC de 73, tá? Bem como os correspondentes dispositivos do CPC de 2015, que é o artigo 525, parágrafo 1º, 3 e parágrafos 12 e 14, e o 535, parágrafo 15. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, ou seja, com a supremacia da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que, primeiro, a sentença exequenda
esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais, ou B, a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional, ou seja, quando se tratar de uma sentença que é uma coisa julgada inconstitucional, certo? E C, desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do Supremo realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Então, o que o STF falou aqui nesse tema de repercussão geral? Ele falou o seguinte, ó, é constitucional a previsão legal que permite alegar inexigibilidade da obrigação, porque essa obrigação está contida em um título executivo que é uma coisa julgada inconstitucional. Só que a alegação dessa inexigibilidade, segundo ficou estabelecido nessa tese de repercussão geral aqui, deve ser feita só se a decisão do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade em sentido contrário foi proferida antes do trânsito em julgado do título executivo que é objeto do cumprimento de sentença. Por que o STF falou isso nessa tese? Porque ele simplesmente aplicou o que estava escrito lá no CPC, que a gente viu já, que está escrito isso nos parágrafos 12, 14 e 15, lá do 525 do CPC. E só em 2025, em abril de 2025, foi que o STF falou que essa restrição é inconstitucional, que nós não podemos limitar a possibilidade de se alegar inexigibilidade de uma obrigação contida em uma coisa julgada inconstitucional à hipótese em que a decisão do Supremo foi anterior ao trânsito julgado. Nós não podemos restringir. Isso é inconstitucional segundo o Supremo Tribunal Federal. A gente viu isso nesse vídeo. Ele decidiu isso em abril de 2025 naquela questão de ordem daquela ação rescisória. Então, essa questão de ordem dessa ação rescisória foi julgada só em abril de 2025. Em 2018, que foi quando o STF fixou a tese de repercussão geral no tema 360, ele não tinha esse entendimento ainda. Aí o que aconteceu? Agora, recentemente, alguns dias atrás, o STF julgou uma ADPF, que foi a DPF 615. Essa DPF foi ajuizada contra decisões do Poder Judiciário do Distrito Federal que estavam negando ao Distrito Federal o quê? Afastar a obrigação de pagar determinadas gratificações. Por quê? Porque essas gratificações estavam previstas em títulos executivos judiciais, embora fossem contrários a uma decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade em sentido contrário. Então, basicamente, o que a gente teve no Distrito Federal foi o seguinte: foi discutida a constitucionalidade do pagamento de determinada gratificação a professores em determinadas situações. E aí vários professores ajuizaram ações e conquistaram o direito de ganhar essa gratificação. Só que houve uma ação de controle concentrado de constitucionalidade no TJ do Distrito Federal que declarou a inconstitucionalidade do pagamento dessa gratificação nesses casos. Aí teve recurso extraordinário contra essa ADI estadual, ADI distrital, né? E o STF confirmou a inconstitucionalidade. Então o que a gente teve? A gente teve uma decisão do Supremo em controle de constitucionalidade em um sentido e várias coisas julgadas subjetivas em sentido contrário. Ou seja, a gente tinha várias coisas julgadas inconstitucionais. E aí no Distrito Federal, isso tudo aconteceu em juizado especial, tá? E aí no Distrito Federal, os juizados especiais estavam negando a afastar a obrigação do governo do Distrito Federal, alegando que estavam protegendo a coisa julgada. Aí o que foi que aconteceu? O DF ajuizou uma ADPF, a ADPF número 615. E aí o Supremo falou, olha, não, vocês não podem mandar cumprir essas coisas julgadas, não. Tem decisão do Supremo falando que não pode pagar isso aí. Então, tem que afastar. São coisas julgadas inconstitucionais. Aí, o que foi que o STF aproveitou para fazer nesse julgamento dessa DPF? Ele alterou a tese de repercussão geral do tema 360. Para quê? Para adaptar a tese de repercussão geral desse tema ao entendimento que foi fixado naquela questão de ordem da ação rescisória em abril de 2025. Para quê? Para dizer que nós podemos alegar a inexigibilidade da obrigação que decorre de uma coisa julgada inconstitucional, independentemente de a nova decisão do Supremo Tribunal Federal ser anterior ou posterior ao trânsito em julgado da coisa julgada inconstitucional. Então olha só como ficou
a nova redação da tese de repercussão geral do tema 360. Ficou assim, ó. Nova redação que foi dada na DPF 615. Ó. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do artigo 741 do CPC de 73, do parágrafo 1º do 475L do CPC de 73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC 2015, que são o 525, parágrafo 1º 3 e parágrafos 12 e 14, e o 535, parágrafo 15, ou parágrafo 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, ou seja, com a supremacia da Constituição, vieram a agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. Assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão. Então, claro, né, se você já não tiver mais a oportunidade processual de apresentar sua impugnação, seu momento de impugnar já precluiu, você não vai poder alegar isso. Aí você vai ter que recorrer a algum outro mecanismo que for cabível, mas não na impugnação ao cumprimento de sentença. Então, o STF alterou a tese do tema de repercussão geral 360 por conta do julgamento da DPF 615. E vou falar para vocês uma coisa. Tudo isso que a gente viu aqui vai despencar em prova, tá? A tese da questão de ordem da ação rescisória já caiu em prova de PGM, de PGE eu não lembro agora, mas caiu, por exemplo, se eu estou bem lembrado, na PGM Campinas, de 2025. Então isso aqui tudo isso aqui vai despencar em prova. E fiquem atentos para provável alteração da tese do tema de repercussão geral número 100, que deve acontecer muito em breve, beleza? Você curtiu esse vídeo? Deixa o like aqui pra gente, é muito importante. Se inscreva no canal também, clica no sininho, ativa as notificações e até a próxima.